Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva a que nos detenhamos por um pequeno instante para refletir sobre a morte por suicídio. E nós vamos então nos lembrar que é possível, principalmente nesses casos, que aconteça a morte, mas não o desencarne. Por quê? Nós já estudamos, sabemos que a extinção da vida orgânica acarreta separação da alma da matéria física, em consequência das ligações fluídicas que unem ela ao corpo, né? E a separação, vimos também, já estudamos, que jamais é brusca. O fluido perispiritual, só pouco a pouco, se desprende de todas as moléculas, de todos os órgãos, de modo que o desligamento total, ou só é total, quando não reste mais um átomo do perispírito ligado ao corpo físico. Estudamos que a ligação do perispírito corpo físico se deu quando da fecundação de fora para dentro, unindo-se molécula a molécula, perispírito com corpo em formação. E na morte, o processo vai ser totalmente contrário, porque a soltura perispiritual agora vai acontecer de dentro para fora, molécula a molécula, aqueles trilhões e trilhões de ligações que estão ali enraizadas, por assim dizer. E para esse processo de soltura, é longo, muitas vezes começa até um ano antes do dia em que realmente vai se dar o desligamento final, mas há três regiões orgânicas fundamentais que dizem respeito à liberação da alma. É o centro vegetativo, mais ou menos ali na altura do umbigo, o centro emocional, na altura do coração, e o centro mental. E havendo então, ou estando iniciado o processo do desligamento de alguém, o trabalho dos espíritos responsáveis, primeiramente, concentra-se no centro vegetativo e, pelas energias que ali são aplicadas, exterioriza-se dali uma substância fluídico-leitosa que fica a pairar acima do corpo físico, mais ou menos a altura mesmo do umbigo, e causa repercussões naturais no corpo físico, principalmente descontrolando todas as atividades das partes inferiores do organismo. No momento próprio, eles reiniciam os processos no centro emocional, do qual também se extravasa uma substância leitosa, também com repercussões incríveis no corpo físico, batimento cardíaco, pressão, enfim, todas as situações que são necessárias e que entram em alteração porque estão já desligando ou desligadas da sua função. Num último tempo, a ação se concentrará no centro mental, região da qual se exteriorizará uma brilhante chama violeta dourada, que tem, por exemplo, assim, a feição de um exaustor. E ela absorve, ela suga as porções fluídicas exteriorizadas no vegetativo e no emocional. E vejam que interessante,
imediatamente, traço a traço, membro a membro, essas energias dão forma ao corpo perispiritual, que se eleva alguns palmos acima do corpo físico, mantendo-se, porém, unido a ele pelo cordão prateado, aquele cordão que parte aqui, pelo menos na altura da nuca, quando estamos encarnados. E só quando esse cordão for desfeito é que o espírito estaria livre das amarras que o prendiam ao corpo material. Então, a morte física aconteceu. Não querendo isso dizer que houve o desencarne. Porque muitas vezes o espírito fica tão agarrado ali, embora já o corpo não tendo mais vida, nada disso, ele não desencarna, quer dizer, ele não se separa dele, ele fica mentalmente lembrando da sua vida física. Mas isso são detalhes a serem trabalhados por cada um de nós, já aqui agora encarnados, frente ao nosso próximo, ou no dia ou no nosso desencarne, facilitando o trabalho dos amigos espirituais e homenageando o corpo físico, partir, desencarnar. Todos esses cuidados que nós vimos aqui, a morte por suicídio não acontece. Não há desagregação da soltura perispiritual. A exuberância orgânica está plena de energias que são rompidas bruscamente e elas não têm como escoar. E nessa situação, o desprendimento não se processa. O espírito fica aturdido, ele sente, pensa, sofre, acredita-se vivo no corpo físico que ele destruiu, experimenta sensações do corpo físico em dores e sofrimentos que pode se estender por um tempo assim indeterminado em angústias terríveis. Acresça-se o pavor causado pela estólise corporal, ou seja, a putrefação, elaborada por milhões de vermes que se encontravam no corpo em estado de letargia. Outro fenômeno é a histogênese espiritual, ou seja, a formação do corpo perispiritual, que será um novo corpo com o qual passará a viver e que o deixa ainda mais confuso, sem rumos ou perspectivas. Então, como conclusão, nós poderíamos parar aqui lembrando que o conhecimento que nós estamos fazendo leva a que nos eduquemos, a que nos identifiquemos como seres imortais na continuidade existencial após a morte do corpo físico, deixando claro que não basta crer, é necessário compreender, entender que a vida futura é uma realidade com a qual cada um irá se defrontar com aquilo que fez de si. E, se isso é importante para todos, entrar também nas reflexões sobre os enganos pessoais. Como é importante a mudança de hábitos, o despertamento real de que, frente a dores, angústias, malogros da existência, não resolve suicidar-se. Porque tanto as dores como a vida após o suicídio continuam acrescidas de intensidades inimagináveis, acrescendo desesperos dos quais as piores ideias que se consiga fazer são pálidas frente a uma realidade que é, sobretudo, monstruosa. Assim, viver a vida com tudo aquilo que ela nos oferece, no amor, amparados por Jesus, pelos bons espíritos. E nós paramos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde.